Olá, bem-vindos a mais um programa da série Sua Escola, Nossa Escola. Hoje vamos para o interior do estado do Mato Grosso do Sul, onde fica a terra indígena terena. No município de Aquidauana, vamos conhecer duas escolas indígenas que têm em comum uma constante preocupação com a preservação de sua identidade. Nessas escolas, as crianças aprendem primeiro a língua terena e depois o português. Aquidauana é um dos mais importantes municípios do estado de Mato Grosso do Sul. Localiza-se a 139 quilômetros da capital Campo Grande. A cidade tem hoje 50 mil habitantes e grande importância para o Pantanal, pois serve de acesso terrestre à região. O município possui várias aldeias indígenas da etnia terena. Muitos vivem em pequenas cidades, mas cerca de 10 mil ainda vivem nas terras que lhes foram reservadas pelo antigo Serviço de Proteção aos Índios por decisão do Marechal Rondon. A escola indígena Francisco de Faria tem 184 alunos em 3 turnos e oferece ensino fundamental até o 9º ano. A escola indígena General Rondon oferece ensino fundamental e ensino médio. Nessas escolas, as crianças são alfabetizadas em língua terena e em português. A preservação da língua, cultura e tradições indígenas está muito presente no cotidiano dessas escolas. A alfabetização terena é um orgulho para nós, porque isso partiu daqui da nossa escola, dessa comunidade, entre nós professores, que víamos as crianças sendo muito castigadas pelo ensino em si, o ensino brasileiro. Porque alfabetizava-se, entre aspas, crianças indígenas numa linguagem totalmente estranha. E isso refletia a cada ano letivo, em cada final de ano, um índice muito alto de evasão escolar e reprovações. Choravam, né, não queriam vir para a escola. Nossa, é uma grande dificuldade dos pais de trazer as crianças para a escola, porque chegando lá na sala de aula vai encontrar uma professora não índio e não sabe o que estão falando. As crianças, desde o bebezinho, os alunos indígenas falam em língua terena. Juntando essa problemática e com o suporte da LDB, nós pensamos em fazer, por iniciativa própria, um ensino diferente, onde as nossas crianças eram alfabetizadas na língua terena e posteriormente passado por um período de transição, que é o terena para o português. A gente tem vários métodos, tem a cartilha, tem a horticultura terena. No primeiro semestre, as crianças aprendem a ler e escrever na língua terena. Aí no segundo semestre já começa a língua portuguesa, mas tem os horários das aulas de terena. O que a gente necessita muito são os livros traduzidos em terena de todas as matérias. Como português, história, geografia, mas tudo é tereno. Isso é uma grande dificuldade nossa aqui nas escolas indígenas na área de Toné. O aluno muitas vezes se sente envergonhado de assumir de ser índio, né? Às vezes ele acha assim que ele é inferior, ele é incapaz. E hoje não, hoje a gente já tem mais essa facilidade de se comunicar mais com as pessoas de fora. A gente se sente mais valorizada. A criança, ela se sente mais à vontade em aprender, em conversar, em dialogar com o professor dentro da sala de aula. Elas não se sentem mais acanhadas. E o que nós percebemos que a evasão escolar tem diminuído muito.
E a gente tem demonstrado que ser índio não é ser incapaz, mas sim persistir naquilo que a gente pode alcançar, no caso, os nossos objetivos. Outras atividades que a gente tem aqui na escola é a horticultura terena. A horticultura terena, que é um programa de toda a escola indígena para preservar, para manter a cultura, para retomar o que já foi perdido. São poucas pessoas que fazem esse trabalho aqui. Se for, são quatro ou 5 pessoas que fazem cestarias, como vasos, cestas, abanico. Cerâmica não tem nenhum. Só tem uma mulher lá em Água Branca que faz cerâmica. Então as crianças se interessam. Então é muito bom essa manutenção, essa valorização da cultura. O respeito pela diversidade é muito importante em um país tão plural como o nosso. Os Terena têm uma tradição secular e a sua língua é um dos fundamentos mais importantes para a manutenção de sua identidade étnica. Para falar sobre esse assunto, está aqui conosco José Jorge de Carvalho, que é professor do Departamento de Antropologia da Universidade de Brasília. Os Terena em Aquidauana são alfabetizados em sua própria língua junto com o português. Isso é um fato novo na educação brasileira? Isso é um fato novo que indica como se fosse uma retomada, para usar uma palavra, né? Retomar um caminho cultural, um caminho que nós tínhamos perdido no passado, quando o Estado brasileiro começou a massacrar realmente a diversidade linguística e impor apenas o português. Lembra que nós já tínhamos antes no Nhangatu, a língua geral, que não era a língua portuguesa. Então nós tivemos um século XX monolíngue no Brasil, completamente. Ou seja, todos tinham que aderir, digamos, à língua portuguesa. E aqueles que falavam outros idiomas eram inferiorizados, porque se não dominassem completamente o português, não teriam outra forma de se apresentar. Então o bilinguismo, na verdade, o pluringuismo, quer dizer, o mundo poliglota, é a realidade de muitas nações, de muitos países do mundo. Na verdade, a educação é bilíngue. É absurdo a situação oposta, que pessoas que falam outro idioma não possam ser alfabetizadas no seu idioma. Então, na verdade, essa reivindicação, as escolas bilíngues estão ocorrendo em vários pontos do país, né? Escola bilíngue em Guarani, no Alto Rio Negro, no Xingu, em todas as regiões indígenas brasileiras, o fenômeno do bilinguismo está surgindo de novo, como uma retomada, vamos dizer, de um caminho de autoestima, de um caminho de reivindicação da realidade própria. Era isso que eu queria perguntar também, se você acha que o ensino bilíngue deve ser adotado em todas as comunidades indígenas do Brasil. Em todas que o reivindicarem, e a maioria delas o reivindicam. Alfabetizar não é apenas escrever, né? Mas é buscar uma outra lógica, aprender uma outra lógica, a lógica que é mais íntima para a pessoa. E é muito mais rico conhecer mais de uma lógica. Então, na verdade, a criança indígena que é bilíngue, na verdade, ela tem uma plasticidade, em muito sentido intelectual, de lógica, do que a criança que é monolíngue, que só sabe a língua portuguesa. Nós vimos que as crianças Terena diminuíram muito as suas dificuldades quando passaram a ser alfabetizadas por professores Terena. O que o senhor acha disso? Bom, eu acho que foi uma solução, obviamente, genial da parte dos Terena de fazer isso, pelo seguinte: a criança Terena, o Terena é a língua natural, é a língua que ela fala perfeitamente, né? Então, o processo de alfabetização, que é um processo de assimilar uma outra lógica, né, dos signos, da escrita, se fosse em português, ela entraria com um déficit, porque ela não é natural da língua portuguesa como ela é da Terena. Então, é uma dupla dificuldade que está sendo introduzida na criança. Enquanto ser alfabetizado no idioma que ela conhece, não oferece maior dificuldade. Então, uma vez entendida a lógica do que significa transformar o que se fala em signos, fazer agora a tradução para a língua portuguesa é uma coisa muito mais simples. Sim, e isso sendo feito por professores Terena. Porque aí é uma outra questão, que é a identificação, que é o processo de identificação, que é muito mais fácil para uma criança sentir-se identificada com um professor que fala seu idioma, que conhece a sua forma de ser, do que aquele que não fala, que na verdade existe aí uma incomunicabilidade de base. Como é que alguém vai ensinar para o outro se na verdade não sabe?
exatamente o que é o outro. Então, a riqueza está em que ela se sente à vontade também com o professor Terena. E o professor Terena também se sente à vontade, porque ele se sente seguro, porque ele sabe o idioma da criança. Enquanto o professor português não sabe, nunca vai estar totalmente seguro, vai ser um processo sempre muito mais violento. Isso também mostra uma outra coisa por trás do bilinguismo. O bilinguismo, durante muito tempo, ele foi uma das armas racistas dos governos, inclusive do governo brasileiro, de que essas outras línguas, na verdade, eram dialetos, as línguas foram inferiorizadas, quer dizer, elas não teriam, digamos, a complexidade lógica das línguas ocidentais, uma ideia absurda. E como se as crianças que falassem 2 idiomas tivessem algum problema cognitivo, como se fosse uma desvantagem. E agora nós estamos no caminho inverso, nós sabemos que falar mais idiomas é uma vantagem para as pessoas, e não uma desvantagem. Poder escrever em mais de um idioma é uma vantagem. Nessas aldeias terena, o audiovisual tem sido muito utilizado, principalmente a série de documentários Índios do Brasil. O vídeo Índios do Brasil, nós temos trabalhado sempre na Semana Cultural do Índio. Pegamos aquela semana do dia 19 de abril de todos os anos, montamos as nossas aulas, juntamente com os professores, coordenador, para estar repassando aos nossos alunos o conhecimento que eles devem ter que nós terenos não somos somente nós, índios do Brasil, mas que existem outras etnias, outros povos com a língua diferente, costumes diferentes, valores diferentes. Sabemos que o Brasil ele é formado por uma cultura muito rica, onde está o negro, o índio e outros povos que também fazem parte dessa cultura brasileira. A cultura e a artesanato, as suas línguas, a dança, o mito, o canto e outros materiais é muito importante para os alunos, para os professores, estão na direção e coordenação, para conhecer a forma de vida de outros povos indígenas, que a gente não tem acesso para ir lá, para conhecer, para ficar com eles, mas através do CD, do filme, a gente vê ali a importância de conhecer outros povos indígenas, a cultura deles, né? Meu nome é Davi Cobenal Yanomami. Meu povo é Yanomami. Começou um despertamento dentro do aluno, o interesse, o despertamento a partir desse documentário que comecei a utilizar dentro da sala, né? Porque aí eles viam outras realidades. Tem um documentário lá com a Kengang relatando, né, a discriminação que eles sofriam, né? Então não podia falar a sua língua. Se falasse a sua língua, era sofrido uma punição. Mas a partir do momento que nós percebemos que nós somos, que nós temos e devemos falar e assumir a nossa identidade, que é uma das principais, que é a nossa língua, né, começamos a nos reivindicar, a sermos mais o que somos. Nós temos aqui em nossa videoteca a série Índios do Brasil. Ô, Cíntia, essa série faz parte do kit da TV Escola, não? Faz sim, professor. A série Índios do Brasil está no volume 1 do kit TV Escola. E ela traça um perfil amplo de toda a população indígena brasileira. Obrigado, Cíntia. Professor Zé Jorge, uma série como essa, que fala da cultura indígena no Brasil, eu imagino que deve ser assistida não só pelas populações indígenas, mas por todos os estudantes brasileiros, não? Uhum. Ela deve ser obrigatoriamente assistida por todos os estudantes brasileiros. Porque o Brasil é um país multicultural, pluriétnico, multirracial, mas que tem uma dificuldade de se assumir como tal. A única maneira dele mudar essa ideia, né, assim, errônea, essa ideia injusta de si mesmo, é que uma geração de estudantes, que todos os estudantes do país, cedo admitam e compreendam o caráter multicultural do país. E a imagem tem um papel central aí. Porque se uma criança que está em São Paulo, que está em Belo Horizonte, que está em Brasília, então ela vai ver essa série, ela vai ver crianças ou adultos indígenas com outras roupas, com outras
outras formas de se apresentar, com outra maneira de falar. Então, vai ficando claro para a criança que não existe, que existem no país pessoas que não são como ela. Que o país é composto de pessoas muito diferentes, que formam a nação. Essa é uma mudança de paradigma. Esses vídeos têm esse papel muito importante, porque neles já estão pessoas que fizeram a passagem, né? Indígenas, professores que falam para a sociedade nacional e falam para os seus irmãos, os seus parentes, né? Então, aí a criança, conduzida por eles, mergulha, então, no universo dos grupos indígenas todos. Isso deveria ser obrigatório. É para construir, na verdade, uma imagem da sociedade brasileira que não seja centrada apenas em um grupo. O fato dos Terena manterem sua cultura, tradições e língua mostra aos demais povos indígenas que suas identidades podem e devem ser mantidas. E mostra também para os brasileiros não índios que esses nossos irmãos têm de ser respeitados na sua forma de viver autêntica. A extraordinária diversidade cultural do Brasil é uma de suas maiores riquezas. A partir da Constituição Federal de 1988, os governos brasileiros têm se empenhado seriamente na defesa dos direitos indígenas, demarcando terras e criando programas especiais de educação e saúde indígena. Muita coisa ainda precisa ser feita. E as associações indígenas devem contribuir para que esses direitos sejam cada vez mais respeitados. Há uma grande preocupação da comunidade, em geral, das lideranças, professores, em resgatar o que nos foi tirado um dia, para que os nossos filhos tenham mais dignidade de vida futuramente. Ela vai retratar, ela vai trazer a imagem de alguns dos senhores, de alguns de vocês, durante a preparação desse vídeo. Na sala de aula nós temos bastante dificuldades, né, no que diz respeito a questões estruturais, a própria cultura pedagógica que precisa passar, precisa compreender definitivamente a utilização do recurso audiovisual. Isso é algo que nós temos uma certa carência, num contexto geral. Inserir a utilização do audiovisual na sala de aula é um passo que os educadores precisam dar, mas isso depende também de formação, de capacitação, de estrutura, de interesse de nossa parte. A reciclagem de conhecimento também é um grande problema nosso. Tem cursos aqui da hora, mas é pago. Não tem como a gente participar, né? São professores índios, 30 professores, aí não tem como participar. Esses cursos que é pago, tem que ir, tem que participar, tem que dormir no hotel, alimentação e outros problemas que a gente encontra, né? Mas a reciclagem eu acho muito bom, importante para nós professores indígenas, que é uma grande necessidade nossa também, aqui, os professores indígenas, não só do Bananal, mas em toda a região aqui de Toné. Eu entendo que o grande estímulo da TV Escola é no que diz respeito à informação. Eu acabo sendo um espectador da TV Escola nas madrugadas, que é o horário que a minha televisão está livre, que eu posso sentar e assistir, e ela realmente, o conteúdo que ela traz para nós é fantástico, né? No que diz respeito à formação, à capacitação, a novas abordagens. A gente tem que se capacitar para a gente poder ter argumento para, se eu for lá debater com essas pessoas, que armas eu vou usar? Eu tenho que estar preparada, eu tenho que estar dentro da lei, eu tenho que estar, a lei fala isso, a lei nos ampara dessa forma, né? Então nós queremos os nossos direitos. Nós temos tido uma autonomia, mas uma autonomia que está ainda entre aspas.
TV Escola, eu acho que é um parceiro fundamental para isso, para que os professores estejam aplicando em salas de aulas uma metodologia que vem inovar. Podemos dizer que é um salto para o futuro dos Terena. Então, a TV Escola, ela deve sim ser trabalhada e ser reciclada e ter um acompanhamento. Não vir aqui colocar os mecanismos sem nos dar suporte. Os professores têm que estar habilitados para trabalhar com esse mecanismo e que as aulas também serão ricas a partir do audiovisual, de documentários muito ricos que nós não temos acesso. Mas a TV Escola pode fazer isso para nós. Então, o que nós esperamos da TV Escola, que ela trabalhe cada vez mais e melhore essa condição de nós termos acesso a esses documentários. Eu vejo a TV Escola como um instrumento importante, um instrumento moderno de capacitação, né? Um grande acervo assim de conhecimento a respeito da prática pedagógica, a respeito de educação, e adequado para consulta, para informação, para trabalho, né? O trabalho cotidiano do educador, para a vida na escola. Eu entendo a TV Escola como um dos grandes avanços da educação no Brasil nos últimos tempos. O que nós estamos vendo hoje é que os povos indígenas e mesmo os remanescentes dos quilombos começam a ser vistos como membros da sociedade brasileira. Ao mesmo tempo, as novas gerações, quando entram para a faculdade, para a política, quando se inserem nos diversos campos do conhecimento, já não negam suas raízes. O que o senhor destacaria desse vídeo que nós acabamos de assistir? Destacaria, primeiro, a inteligência das pessoas de encontrar uma solução para o seu problema local, específico. Não é? Ao descobrir que está havendo um problema de evasão, né, de reprovação na escola, faz uma análise do problema e encontra onde é que está, faz um diagnóstico e soluciona. Vamos transferir para o idioma Terena e o problema se soluciona. Mais do que isso, eles devem opinar sobre a maneira como nós conduzimos as coisas. Porque se as pessoas conseguiram, de uma forma inteligente e eficaz, encontrar uma solução para o problema que tinham aí com a escola, podem também ajudar-nos a pensar em soluções para outros lugares também. Então, aquela professora que aparece, o professor que aparece, quer dizer, eles estão treinados e estão equipados para pensar a nação também, não só pensar a realidade terrena. E, professor, de que forma os recursos audiovisuais podem ajudar a acelerar esse processo do reconhecimento do valor dessas populações pela sociedade brasileira? Pensando nos recursos audiovisuais, podemos levar adiante o seguinte: por enquanto, por muito tempo, os recursos audiovisuais também vinham do centro e iam até as comunidades indígenas e faziam os vídeos. Nesse momento, nós temos uma outra experiência que se poderia ampliar muito, que é a experiência do Vida nas Aldeias, que o Estado, né, através de grupos de pessoas, pode capacitar também os realizadores locais indígenas, ter os próprios videastas, como esse projeto chamado Vida nas Aldeias, que fez a série. Que isso também amplia a diversidade de olhares, não só os conteúdos, mas os vários olhares, né, através da Câmara, que ajudam justamente a fazer real o que o país já é, que é a multiculturalidade, que nós somos uma nação multicultural. Quer dizer, são várias maneiras de olhar a nossa realidade. Os recursos audiovisuais, eu acho que apresentam isso até com mais contundência do que os livros escritos. Isso é algo que poderia crescer muito mais. Nós já temos essa experiência piloto e ela pode crescer muito mais. Muito bem, nós queremos agradecer a participação do professor José Jorge de Carvalho, lembrando que ele estará conosco em outro programa da série Sua Escola, Nossa Escola. A vocês que nos acompanharam, muito obrigado e até a próxima.